Fala, investidores, beleza? Bora para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários. Eu quero explicar para vocês o que são fundos imobiliários, quais os tipos de fundos imobiliários, quanto cada cota paga por mês e vamos desmistificar aqui uma coisa chamada Magic Number ou número mágico. Então, enfim, são esses os pontos que eu quero abordar aqui com vocês, beleza? Começamos logo após a vinheta. Beleza, investidores? Então vamos lá. O que são fundos imobiliários? O primeiro ponto. Quando a gente fala em fundo, a gente pensa logo fundo do poço, né? Ou então ao final ali. Então você está num rio, onde é que é o fundo do rio. Então, fundos imobiliários não tem nenhuma relação com fundo de ser muito fundo, tá? Então, o que acontece? O que é um fundo? Pensa num condomínio onde cada morador é um cotista e existe o síndico desse condomínio, que é o que gerencia ali, né, para poder cortar a grama, para poder trocar uma lâmpada que queimou, ou para, sei lá, tentar fazer um estacionamento, ampliar o número de vagas. Então, um fundo é muito parecido com um condomínio, tá? E o que o fundo faz? Então, pensa que sei lá, a XP vai montar um novo fundo, ou o BTG vai montar um novo fundo, ou a Suno vai montar um novo fundo, e esse fundo vai ter um intuito de, sei lá, investir no agronegócio, ou comprar imóveis corporativos, ou comprar um galpão logístico, e então eles pegam uma quantidade de cotistas, vamos montar um fundo de 2 bilhões de reais. Então, cada cotista pode comprar lá a sua cota por R$100, por R$10, que seja, por R$90, por R$200 cada cota, por R$1.000 cada cota. E depois que as pessoas ali, os cotistas, conseguir esse número, então o fundo está formado. E aí quem vai administrar esse fundo, digamos assim, o síndico, alguém vai precisar administrar esse fundo. Então a gestora, o síndico é quem vai comprar e vai vender ali, vai administrar esse dinheiro. Então, um fundo imobiliário é basicamente isso. É um fundo onde várias pessoas conseguem comprar cotas e comprando cotas, você vai ter uma pessoa que gerencia isso, que compra e vende imóveis, ou compra e aluga o imóvel, e aí você recebe o aluguel do fundo. Então, você vai receber proporcional a quantas cotas você tem. Então, pensa no condomínio novamente, quanto mais apartamentos você tem e o síndico consegue vender, consegue alugar mais apartamentos, você vai receber parte desses aluguéis, desses recursos. Beleza? Isso é um fundo imobiliário. Quais são os tipos de fundos imobiliários? Existem vários tipos de fundo imobiliário que você consegue investir. Sejam eles, como eu já disse, galpão logístico, hospitalar, pode ser um fundo voltado ao agronegócio, pode ser um fundo voltado a imóveis comerciais, do varejo. Então existem vários tipos de fundo. Você pode, por exemplo, entrar aqui no site Funds Explorer. Se você entrar aqui, ranking de fundos imobiliários, clicando aqui em ranking de fundos imobiliários, dá até inclusive para você ver os tipos de fundos imobiliários que tem. Então, tem uns voltados a shopping, a papéis, a lajes corporativas, a fundos de fundos. Os fundos de fundos, eles são fundos que investem em outros fundos. Então, assim, existem vários tipos de fundos imobiliários que você pode tentar investir. Então, depois que a gente escolhe o setor que a gente quer estar inserido, seja um galpão logístico, seja um imóvel de varejo comercial, por exemplo, que aluga para um pão de açúcar, por exemplo, ou pode ser um prédio que você, sei lá, na Avenida Paulista, que você consegue alugar para vários inquilinos do prédio, ou um galpão logístico que às vezes você tem um inquilino único, ou você tem um galpão logístico que você tem lá 20 inquilinos dentro do condomínio logístico, você vai receber aí os aluguéis referente ao fundo, porque você faz parte daquele fundo. Então, quando você adquire novos inquilinos, você recebe ali a sua cota do aluguel de acordo com a quantidade de cotas que você tem no fundo. E aí eu queria já até aproveitar e mostrar alguns fundos imobiliários que eu tenho na carteira. Isso não é recomendação de compra, é simplesmente o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, tá? Eu fiz aqui uma projeção
E eu tenho algumas cotas de RCRB que eu vou fazer a venda agora nesse mês de janeiro. Tá? Eu tenho 15 cotas, eu vou vender elas a R$160 mais ou menos, que vai me dar um caixa de R$2.040, R$2.400. E aí, eu vou vender essas 15 cotas de SRB e vou comprar 19 cotas do TRXF11, vou comprar mais 6 cotas do GGRC11 e vou comprar mais 34 cotas do BCFF11. E aí eu vou explicar agora para vocês o racional do porquê que eu vou fazer isso. O RCRB, que é o que eu estou querendo vender, as lajes corporativas, ele é um fundo de lajes corporativas. Então eu tenho aí, eu tenho na minha carteira hoje fundo de fundo, fundo logístico, fundo de papel, imóveis comerciais e lajes corporativas. Eu vou me desfazer das cotas do setor das lajes corporativas, que é o RCRB. Por quê? Porque se eu pegar todos os meus fundos aqui, eles me pagam em média, olha lá, vamos pegar aqui, um por um. BCFF está pagando 9% ao ano, 8,39%. GGRC está pagando 9,7%. Aí eu tenho HGLG que está pagando 8,15% ao ano e assim sucessivamente. Observem que o meu setor de fundo de papel é o que mais tem me pago ao ano um percentual sobre as cotas. Então, o KNCR11, o VGIR11, o SNAG11 são os que mais têm me dado rendimento, ou mais me trouxe rendimento no ano de 2023. Estou gravando agora em janeiro de 2024. E aí eu vou vender as cotas do RCRB11 porque elas são a que menos me paga dividendo, tá vendo? Então o dividendo do mês que ela está me pagando é 0,5% ao ano, tá? E ela está com uma valorização de 6%. Então, aqui você pode ver que ela está bem abaixo de qualquer uma outra. Então, as minhas outras cotas, tudo está acima de 8%. E somente o RCRB está me pagando 6% ao ano. Então, eu vou aproveitar que ela está com a alta no valor do ativo, do preço que eu comprei. Então, do preço que eu comprei, ela valorizou 6%, eu vou me desfazer e vou redistribuir para os outros setores. Então, em vez de ficar com 5 setores, vou ficar somente com 4. Fundo de fundo, logístico, fundo de papel e imóveis comerciais. E aí, para equilibrar as minhas cotas, eu quero ficar com em torno de 25% em fundo de fundo, 25% em fundo de papel, 25% em fundos voltados a logístico e 25% em imóveis comerciais. Eu quero distribuir, balancear para que eu tenha mais ou menos a mesma quantidade, indiferente da cota, mas o setor eu quero deixar a distribuição por igual. Então, se eu me desfazer das ações de RCRB e reequilibrar, eu aumento o meu percentual por ano que eu vou estar recebendo, se permanecer, né? Óbvio. Eu estaria aumentando, vou me desfazer de um ativo que está me pagando menos dividendo e vou comprar na mesma proporção outros que estão me pagando mais. E quanto que eu precisaria ter de FIIs, de fundos imobiliários, para que os fundos me pagassem por mês um salário mínimo? Então, hoje o salário mínimo no Brasil, eu dou uma olhada aqui na internet, está R$ 1.412. Então, quanto que eu preciso ter de cota para poder receber de rendimento mensal R$ 1.412? Então, isso vai depender do fundo, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um fundo que hoje está pagando 13% ao ano, vai ser menos cota do que um fundo que está me pagando 6% ao ano, por exemplo. Peguei como exemplo aqui o KNCR11. O KNCR11 hoje, no mês de dezembro, pagou R$ 1,01 por cota, tá? Quantas cotas eu ia precisar do KNCR11 para poder ter um salário mínimo? Em torno de 1.400 cotas. Se eu pegar 1.400 cotas vezes R$ 1,01, vai dar R$ 1.414 por mês de rendimento. Eu ia precisar de 1.400 cotas. 1.400 cotas, quanto que ia me custar em valor financeiro para poder comprar hoje 1.400 cotas do KNCR11? Eu ia precisar de R$ 144 mil. Ou seja, a gente está falando aí de um preço de um apartamento popular. Talvez nem um apartamento popular
você consiga comprar por 144 mil. Se você pensar no CDHU, talvez você consiga comprar. 144 mil, talvez você consiga até comprar 2 apartamentos. Mais 2 apartamentos, no CDHU, quanto que te renderia se você comprasse 2 apartamentos no CDHU hoje e colocasse eles para alugar, os 2? Primeiro, você ia ter o trabalho de ter que alugar eles, se você fosse alugar diretamente para a pessoa. Segundo, você ia ter manutenção também, de pintar o apartamento, de fazer alguma reforma, trocar o piso, arrumar arrumar a torneira que está dando problema. Então, você ia ter esse tipo de burocracia, você tem que ter esse tipo de trabalho. Se você compra essas cotas de fundo imobiliário, você não tem dor de cabeça. Você sabe que você vai receber ali todo mês R$ 1.400 mais ou menos, se você comprar as 1.400 cotas do KNCR11. E aí você não tem dor de cabeça, você não precisa colocar para alugar em algum desses lugares aí que alugam imóveis. Você não ia ter esse tipo de dor de cabeça, porque o fundo já faz isso para você. Tá? Outro ponto importante também é referente à liquidez. Então, o que é liquidez, Edu? Liquidez se você precisar desse dinheiro, se você quiser vender as cotas amanhã, por exemplo, você consegue, só entrando no home broker, colocar uma ordem de venda no valor que você quer vender cada cota, vendeu, você está com dinheiro em 2 dias na sua conta. Se você quiser depois se desfazer, pegando o exemplo do CDHU, se você quiser vender 2 apartamentos do CDHU depois, não vai ser tão simples para você vender esses 2 apartamentos. Então, você não consegue esse dinheiro de imediato. Isso é a liquidez, tá? Então, quando a gente diz liquidez no mercado financeiro, a gente está falando de enquanto você não tem o recurso em dinheiro, você tem um apartamento lá parado. Então, quando a gente está falando de fundo imobiliário, você consegue vender hoje para ter liquidez em 2 dias, para você ter o dinheiro na sua conta. Beleza? Ainda pegando como exemplo lá de quantas cotas você precisar. Se fosse o BCFF11, você ia precisar. Por quê? Porque o BCFF11 te paga hoje, me pagou em dezembro 7 centavos por cota. 7 centavos por cota eu ia precisar, para ter um salário mínimo, eu ia precisar de 20.172 cotas, que em valor financeiro daria 190 mil reais. Então, você vê como é que é engraçado. Um fundo de fundo, BCFF hoje, eu ia precisar de 190 mil reais para ter um salário mínimo todo mês pingando na conta. O KNCR11, eu ia precisar de 144 mil reais, eu vou precisar de menos dinheiro para poder ter o mesmo rendimento. O BCFF ia me pagar 1.412, o KNCR11 1.414, tá? Percebam que a diferença aqui, ó, de um dividend yield de 8,89 para um dividend yield do KNCR que é de 11,73, nem é o dividendo mais alto que eu tenho uns dividendos aqui de 13 ao ano, perceba que a diferença é só de 2,84%. Porém, olha aqui em valor financeiro quanto que dá de diferença. Se eu pegar 190 mil menos os 144, a diferença financeira é de 45 mil reais para ter o mesmo rendimento. Porém, a gente tem que entender cada fundo. Então, cada fundo. Então, o KNCR é um fundo de papel. O fundo de papel normalmente vai me pagar mais valor, o valor financeiro do fundo de papel me paga mais quando a taxa Selic está alta, que é o caso atual do Brasil. Então, nossa taxa Selic hoje está em 11,75. Estava mais alta. Em 2023, ela chegou a bater, se não me engano, 14. Então, a taxa Selic 11,75 ainda está alta no Brasil. Se essa taxa Selic chegar lá 6% ao ano, 5% ao ano, os meus fundos de papéis não vão me pagar 12% ao ano, que é o que estão me pagando, por exemplo, os meus fundos de papéis, o VGIR, o SNAG e o KNCR. Então, se a taxa Selic está muito atrelada, aos fundos de papéis, tá? Então, é por isso que é bom ter essa diversificação na carteira, ter fundo logístico, fundo de papel. Por quê? Porque imóveis comerciais, porque quando a taxa Selic baixar, eu acredito que esses meus outros fundos, eles vão continuar me pagando nas faixas de 8, 9, 10% ao ano. Já os meus fundos de papéis provavelmente vão diminuir o rendimento mensal, tá? Então é por isso que é importante sempre estar diversificado. E você vê que 9% para 11% faz diferença?
2% ao ano vai fazer tanta diferença? Se você tiver poucos papéis, acredito que não. Mas se a gente está falando de 200 mil reais aí, de investidos, 2% vai fazer uma diferença do caramba durante um ano. Aí você vai ver que é discrepante o que 1%, 1,5% faz num montante gigantesco. E aí eu não estou falando 200 mil reais, não é nem um montante tão gigantesco. Tem muita gente aí que consegue ter isso, sei lá, vender uma casa de 300 mil e botar lá 200 mil para comprar de fundo imobiliário, por exemplo. Não é uma realidade tão distante assim. 200 mil reais a gente está falando de um carro aí, não é obviamente um carro popular, mas está quase, né? O carro popular hoje agora deu uma baixada no preço, mas deve estar uns 80 mil, 90 mil um carro zero. Então, a gente não está falando de uma realidade tão discrepante assim. E aí um último ponto importante que o Primo Rico ele comenta muito nos vídeos dele, que é referente ao número mágico, ou Magic Number. O Primo Rico ele costuma usar como base, tipo, quantas cotas eu preciso para que essa cota me compre mais cotas do mesmo fundo. Então, podia pegar qualquer fundo de exemplo aqui. Então, quantas cotas eu preciso do KNCR11 para que as cotas do KNCR11 comprem mais cotas do KNCR11? Não necessariamente eu preciso comprar do KNCR11, mas ele usa muito esse Magic Number, esse número mágico, justamente para justificar. Então, quantas cotas eu preciso do BCFF para poder comprar mais cotas do BCFF? Então, aí eu vou jogar um contraponto nessa questão aí de quantas cotas eu preciso para poder comprar mais cotas, porque eu acho assim, o mais importante é você estar sempre comprando cotas e recebendo mais rendimento mensal. Ponto. Você não precisa ficar se preocupando de ter aquela quantidade de cotas para poder comprar mais cotas do fundo. E aí eu utilizo até o próprio BCFF como exemplo, que lá no mês de agosto, mais ou menos, a cota estava custando R$ 86,62. Eu tenho um histórico aqui da minha planilha, e aí eu tinha, na época, 52 cotas do BCFF 11. E aí essas 52 cotas, avaliadas a R$ 86,62 cada cota, me pagava por mês R$ 29,12. Cada cota me pagava 56 centavos. 56 centavos vezes 52 cotas dava R$ 29,12. Porém, no finalzinho do ano de 2023, lá para novembro, dezembro, o que o fundo fez, o BCFF? Ele fez ele desmembrou as cotas. Então, eu tinha 52 cotas, passei a ter 416 cotas. E aí, cada cota, eu passei a ter 416 cotas. Cada cota passou a me pagar 7 centavos, que dá os mesmos R$ 29,12. Tá? Então, o desmembramento da ação, já comentei muito aqui sobre o grupamento e o desdobramento de ações. O BCFF, então, que me pagava R$ 29,12 com 52 cotas, continuou me pagando os mesmos R$ 29,12 com 416 cotas. Porém, o valor da ação, então, ela custava lá R$ 86,62, ela passou para R$ 9,15. Ela ganhou mais liquidez. Você concorda que uma cota de uma ação a R$ 9,15 é muito mais fácil você comprar do que uma cota a R$ 86,00. Você precisaria de muito mais capital para você poder comprar uma cota. Então, a partir do momento que a cota passa a ser mais acessível para as pessoas, a R$ 9,00 você consegue comprar uma cota, você consegue comprar até mais cotas. E aí, quando a ação não estava desmembrada, com os R$ 29,12 eu não conseguia comprar nenhuma cota. Então, olha a questão do Magic Number aí. Então, eu tinha 52 cotas e eu não conseguia comprar uma cota nova com os R$ 29,12 mensal, porque cada cota custava em média R$ 86,00. Quando ela desmembrou, eu passei a ter 416 cotas, passei a ter o mesmo rendimento, R$ 29,12. Só que com a cota custando R$ 9,00, eu consigo comprar 3 cotas novas. Então, você vê, no Magic Number, que o Primo Rico explica, eu não conseguia comprar uma cota nova. Depois que a ação desmembrou, eu passei com o mesmo valor, eu não comprei nenhuma cota a mais, não vendi nenhuma cota a mais, e o rendimento continuou o mesmo, R$ 29,12 todo mês. Só que eu passei a poder comprar 3 novas cotas. Então, o Magic Number, entenda que é só um número de referência para você poder comprar uma nova cota. Mas o que significa esse Magic Number?
é um número mágico. Então, como qualquer outra mágica, e mágicas não existem, você precisa realmente estar sempre tentando aumentar o seu rendimento mensal. Indiferente se você está conseguindo comprar ou não novas cotas, o importante é você estar sempre comprando novas cotas para que o seu rendimento aumente durante o decorrer do ano. Então, não fica vibrado querendo ter a quantidade de cotas para poder comprar novas cotas. E depois que desmembrou, eu passei a ter o Magic Number vezes 3. Então, o que eu não conseguia fazer comprando uma cota, eu agora tenho a possibilidade de comprar 3 novas cotas do BCFF todo mês. Quer dizer que eu vou comprar do BCFF especificamente? Não, porque o meu rendimento continua o mesmo. Continuou 29,12. Então, o que eu preciso fazer é diversificar para não ficar só no BCFF, só no fundo de fundo do BCFF, e ter lá, ou talvez outras cotas de outros fundos de fundos, ou ter mais fundo logístico, ou ter laje corporativa de um setor, de alguma laje corporativa que esteja me pagando lá na média de 9 a 10% ao mês, que é isso que eu quero. Que esse fundo não seja consolidado no único imóvel. Eu gosto de ter fundos que têm vários imóveis, justamente para poder diversificar a carteira. E, enfim, ter fundo de papel, ter imóvel comercial, ter fundo, ter fundo logístico e fundo de shopping, fundo mais voltado ao hospitalar, enfim. O importante é você sempre comprar mais cotas para poder aumentar o seu rendimento mensal. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Eu vou colocar na tela aqui para vocês, só para vocês verificarem o que eu vou comprar e o que eu vou vender, mas lembrando que isso não é recomendação de compra, é simplesmente o que eu tenho feito com o meu dinheiro. Beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, entendeu agora o que é um fundo imobiliário, tem interesse nesse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, aqui a gente só fala sobre isso. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Grande abraço, até a próxima. Fui!